Vamos falar com Jesus agora. E você tem a oportunidade de mostrar a sua alegria, estar no templo e aproveitar essa oportunidade para adorá-lo. Você sabe que nós somos ensinados o tempo todo pela palavra de Deus a usar muito bem o dia que Ele nos deu. É hoje. É o único dia que temos e o dia que nós devemos usar com toda a força da nossa vida. É hoje que você planta a boa semente que vai te levar a uma excelente colheita. Porque se você joga uma boa semente no solo da sua vida, você sabe o que vai colher. Você está nos 52 dias e tem plantado a boa semente durante todos esses dias. Imagina, olha a diferença daquele que está plantando em Deus daquele que não está plantando. Inicialmente, parece que não se vê nada. Aquele que está vivendo a vida ao seu próprio modo, tomando a direção da carne, às vezes até de alguma forma medindo força, até com Deus. Você sabe que tem gente que é tão estúpido que ele é capaz de medir força até com Deus, sendo que na verdade ele está arrasando com a vida dele, não é com a vida de ninguém. Mas quando uma pessoa usa de inteligência e ela usa a vida dela para adorar a Deus, para buscar a Deus, para depender de Deus, é uma semente que está sendo plantada. E você vai colher o que você está plantando. Então, estude as Escrituras e você vai ver. Os que deram prioridade a Deus, que buscaram a Deus com a força da vida, plantaram uma boa semente. E no final, você sabe que eu sou uma pessoa que estou sempre de olho no final. Eu não olho para o agora. Agora eu sei que eu tenho que plantar. Eu estou de olho na semente que eu estou lançando. Às vezes as pessoas acham que é bobagem. Eu me lembro há muitos anos, quando eu estava iniciando na fé, que eu estava continuamente no templo e eu ouvia pessoas dizendo para mim que isso era bobagem. Queridos, os anos passaram e eu estou aqui, realizando uma obra grandiosa. Atendemos pessoas do país inteiro. E pessoas de mais de 150 países entram em contato conosco, deixando seus pedidos para oração, porque nos acompanham. E as pessoas que diziam que era bobagem, algumas, quando chega a notícia, mal estão dando conta de sobreviver. Ninguém sabe onde elas estão. Quando você está plantando a boa semente, investindo na sua vida espiritual, naquele momento, às vezes, você não vê nada. Mas no final, e eu só estou começando, não tem nada de final aqui. Mas o resultado do que eu tenho feito, priorizado a Deus, ensinado as pessoas a priorizarem a Deus, eu sou o resultado de quem faz de Deus a prioridade da vida. A minha mensagem é a minha própria vida, o meu próprio testemunho de vida. Eu posso provar com a minha vida que quem dá prioridade a Deus é vitorioso em tudo. Eu tive muitas derrotas na minha vida, até encontrar Jesus. Quando eu colocava as mãos, as coisas não davam certo. Eu sofri fracassos até eu encontrar Jesus. Mas eu posso te dizer, com toda a autoridade da face dessa terra, que desde o dia em que eu recebi Jesus como meu Salvador, até o dia de hoje,
Eu enfrentei lutas e guerras diversas, mas eu não tive uma derrota. Não tem um problema que tenha cruzado o meu caminho que eu não tenha vencido. Muitas guerras, mas nenhuma derrota. Algumas chegaram até no limite, que quem estava de fora achava que eu ia perder, mas eu não perdi. E eu estou invicta em vitórias. Porque não importa o que eu tenha que fazer e quanto eu tenha que me humilhar, e quanto eu tenha que me doar, eu vou me submeter a Deus. Porque eu sei, e quanto mais eu conheço a Deus e quanto mais eu estudo a palavra, eu sei que se você tiver um relacionamento sério com Deus, você jamais perecerá. Jamais amargará uma derrota. Jamais vai perder uma guerra. É impossível. Guerras você enfrenta, derrotas jamais. Então, você quer caminhar invicto, em vitórias? Se relacione com Deus. Priorize a Deus acima de tudo. Mas priorize a Deus com a força da sua vida. E você pode sofrer investidas e investidas, mas você sempre triunfará. Sempre. Obrigada, meu Deus. Quanta segurança eu tenho em cada problema que eu entro. Muitas vezes até sou capaz de entrar sorrindo. Porque eu sei que no final eu vou vencer. Que no final o que espera por mim não é apenas uma vitória, é mais que uma vitória. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Pai, definitivamente estúpido é o diabo e todos aqueles que acham que podem enfrentar um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade e prevalecer. Isso é impossível. Somente os que andam com o Senhor e que realmente têm sinceridade, a verdade no íntimo, que têm se entregado ao Senhor, são vitoriosos. Esses terminam mais que vencedores em absolutamente tudo. Que isso entre no espírito dessa pessoa. Que talvez no momento tenha enfrentado batalhas, mas tem enfrentado no Senhor. Tem lutado para estar na tua presença, tem se dedicado com a força da vida. E o Senhor tem honrado, e mesmo que no momento ela não consiga ver, o Senhor está deixando bem claro: permaneça, permaneça, porque é você que vai prevalecer. No final, você vai cantar o hino da vitória. Obrigada, meu Deus, que segurança eu tenho no meu espírito. Eu não tenho uma meia confiança, eu tenho total confiança. Eu tenho convicção absoluta que todo aquele que espera pelo Senhor, que te serve, que crê, que tem se relacionado intimamente com o Senhor, que tem um relacionamento sério, te prioriza acima de tudo. Essas pessoas são sempre honradas, são sempre vitoriosas, mais que vencedoras. Passa do teu sangue sobre cada pessoa que aqui está. Renova as forças de cada uma. Eu repreendo o cansaço, o desânimo. Eu repreendo toda a seta do inferno, angústia, todo peso contra a vida dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro toda a força do inferno, toda a seta demoníaca. Eu repreendo toda inveja, olho gordo, maldade,
pragas, rituais demoníacos, eu destruo em nome de Jesus. Toda seta maligna para atrapalhar a reunião e roubar mentes, eu repreendo em nome de Jesus. Toda força do inferno, eu repreendo em nome de Jesus. Eu ordeno que toda opressão saia em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus. O teu sangue tem poder sobre este trabalho, sobre esta reunião, sobre cada vida que aqui está. O teu sangue tem poder sobre todo o ministério, mudança de vida, todos os templos, todos os líderes, o nosso povo em todo lugar. O teu sangue tem poder sobre nós. Nos cubra com teu sangue e coloca anjos poderosos ao nosso redor. Eu consagro tudo ao Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu a entrego nas tuas mãos. Eu abençoo, eu tomo posse de uma reunião poderosa, transformadora, que cada um veja, entenda, que a palavra entre de forma revelada, que nós possamos viver a tua glória aqui, e, meu Deus, que o teu povo viva milagres, e que a unção do Senhor seja derramada sobre cada pessoa, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que uma obra estrondosa aconteça aqui. Eu agradeço por essa oportunidade, pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pelo privilégio de servir, pela honra de estar diante da sua presença, pelas pessoas maravilhosas que estão aqui, essas pessoas que têm sede, têm fome e que vencem barreiras, enfrentam dificuldades, viajam distâncias, vêm de longa distância e nada é mais forte do que o desejo de te servir. Há um comprometimento total, estão plantando a boa semente, estão semeando, e é por isso, meu Pai, que estão vencendo. A caminhada tem sido progressiva e nós podemos ver progresso, vitórias, avanços, pessoas bem-sucedidas, Senhor, que não estão vendendo uma imagem, mas que são realmente bem-sucedidas e abençoadas, que não tem uma casca bem envernizada, mas que na verdade tem conteúdo, tem vida com o Senhor, tem vitória na vida, tem bênção na vida, tem uma mensagem de vitória. A própria vida é uma mensagem vitoriosa. Muito obrigada, e eu tenho certeza que assim vai continuar, o teu povo vencendo, progredindo, avançando, construindo uma vida sólida e bem-sucedida. Eu consagro essa reunião, Senhor, para a vitória, e quando sairmos daqui, não vão sair da mesma maneira. Muito obrigada por tudo, assumo o controle. Nós não temos nada de nós mesmos. A diferença é o Senhor, por isso eu peço graça, unção, favor, eu peço um derramamento do teu Espírito, eu peço teu poder entre nós. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor, e eu serei altamente favorecido, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. O que você tem na mente é o que você vai ter na vida. Isso é fato e não há como mudar. É possível, pelo resultado da vida de uma pessoa, saber como ela pensa. O que realmente está na mente dela. Porque, na verdade, tudo passa pela mente primeiro. E quando desce ao coração, então, aquilo se torna uma verdade, e é em cima disso que a pessoa age.
Por isso que nós vemos na Bíblia Paulo batendo tanto no assunto de renovação de mente. Porque senão você pratica apenas uma religião e vive uma vida inteira se gabando da sua fé, dos seus anos de fé. E não é incomum as pessoas dizerem, eu sou neto de pastor, bisneto, filho de pastor, mas Deus não tem netos. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Eu sou filha de uma mulher que entregou sua vida para Jesus aos 27 anos. Eu entreguei já mais cedo. Só que eu tive que conhecer Deus por mim. Eu conhecia o Deus da minha mãe, e que muitas vezes, pelo resultado da vida dela, me fazia não querê-lo. E então, eu, pela dor, fui buscá-lo. E quando eu comecei a desenvolver um relacionamento com ele, e a conhecê-lo, então eu comecei a construir uma vida com Deus. E quando eu fui para Deus, até pelo fato de eu ter acompanhado o resultado da fé da minha mãe, ela era uma mulher de oração, eu via sinceridade no coração dela, mas ela tinha uma fé de aceitar muitas coisas, porque era ensinado aquilo para ela. E, consequentemente, ela não reagia da maneira que eu acredito, à luz da palavra de Deus, que eu posso reagir. Então, eu via perdas acontecendo, coisas diversas acontecendo, e quando eu ganhei uma idadezinha adolescente, eu já tinha dentro de mim que eu não queria mais aquilo. Quando eu consegui que ela não obrigasse mais a gente ir para a igreja, aquilo para mim foi um alívio, porque eu pensava, eu não quero ser crente, eu não quero essa vida. Eu vejo os crentes falando de problema, o povo chora muito na igreja, fala sempre de luta, é muita luta, é diabo, é luta e tal. Então, eu descobri, andando com Deus, que não tinha que ser assim. Que eu podia viver uma realidade diferente. Então, eu posso crer em Deus, eu posso querer Deus, mas não ter uma mente aberta para a verdade da palavra de Deus e aceitar coisas que a palavra de Deus não, em nenhum momento, nos manda aceitar. Então, eu preciso sofrer uma renovação. Porque dependendo do que entrou na minha mente, eu posso estar como um odre velho, recebendo uma nova força, uma fé viva, e tentando colocar essa fé viva no odre velho, ou eu posso ser essa roupa velha tentando remendar com tecido novo. Não encaixa, não dá. Paulo, sabendo disso, bateu muito sobre essa renovação. Porque se a minha mente não renova, o que eu tenho na mente é o que eu vou ter na vida. Uma outra coisa muito importante, essa necessidade de ter sentimentos apoiando você. Quando eu entendi isso, foi transformador para mim. Mas eu não sei nem
onde encontrar palavras para mostrar o impacto que isso causou na minha vida. Porque eu tinha esse entendimento e me foi ensinado, e sobre tudo era sentir. Estou sentindo Deus, não estou sentindo Deus. Eu fui no culto, senti Deus, não senti Deus. Tem que sentir Deus, tem que sentir a presença de Deus, tem que sentir o Espírito Santo, tem que sentir vontade, não senti vontade, não senti vontade. Era tudo sentir. E quando eu entendi que eu preciso fazer o que tem que ser feito, e os sentimentos vão acompanhar. Tudo vai acompanhar. Quando eu leio e vejo o que eu tenho que fazer, e vou e faço. Faço por fé. Eu entendi que tem dias que você ora e sente Deus, tem dias que você ora e não sente Deus. Não muda nada, eu orei e Deus está comigo. Mas quando você não tem esse entendimento, você acha que porque você não sentiu, Deus não está com você. E mais, quando você não tem esse entendimento, você acha que porque você não sentiu vontade de fazer algo, ou você sentiu vontade de fazer algo, é em cima disso que você toma decisões. E eu tenho acompanhado pessoas, ao longo da minha caminhada com Deus, que arrebentaram com a vida, com essa história de sentir, não sentir, sentir, não sentir. Eu não senti vontade de buscar Deus, não senti vontade no culto hoje, não senti vontade de sair da igreja, senti vontade de fazer isso. Eu não senti, eu senti. Arrebentaram com a vida, alteraram o destino. Com a história do sentir e não sentir. Espera aí, eu preciso saber se eu estou alinhada à palavra. Acabou. Porque muitas vezes eu não vou sentir. Para falar a verdade, na maioria, a maioria das vezes a gente nem sente essa vontade toda de orar ou de ter um tempo com Deus e por aí vai. Se você for realmente sincero, você vai dizer que realmente há uma luta maior. Ninguém precisa nos incentivar para algo que vai agradar a carne. Você sente rapidinho vontade. Mas quando fala que é para as coisas espirituais, você não sente essa vontade. Dá um desânimo. Vem 1000 coisas, vem uma pressão. Obstáculos surgem. Você não tem guerra para fazer uma churrascada. Você não tem guerra para ir para uma festa. Mas você enfrenta guerras quando você vai orar, quando você diz, eu vou para a igreja, eu vou jejuar, eu vou fazer os 52 dias, eu vou buscar Deus. Você vai enfrentar guerra. As coisas vão acontecer. Então, assim, você tem naturalmente sentimentos te apoiando para a sua carne. Mas, normalmente, você não tem sentimentos te apoiando para o seu espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando? E se você é dependente do sentir ou não sentir, você vai fracassar. Você vai fracassar. Porque a gente não é natural você sentir muita coisa relacionada às coisas espirituais. Não é natural. Natural é você sentir tudo em relação à sua carne. Isso é fácil. Não tem guerra, não tem luta. Mas quando está relacionado às coisas espirituais, você vai enfrentar desafios, e muitas vezes dificílimos.
E se você ficar lá esperando ter um sentimento para te apoiar, sentir vontade, isso e aquilo, você acaba não fazendo o que Deus tem com você, tem para a sua vida. A sua carne, muitas vezes, ela não quer permitir que você faça as coisas que vão te levar a ter progresso. Tudo que te leva ao progresso, ela vai se opor. Mas tudo que atrasa a sua vida, ela vai apoiar. Então, você olha que a carne, a Bíblia mesmo fala, que é comer, beber e folgar. É o que a carne quer. A carne quer isso, comer, beber e folgar, ou, como diz uma outra tradução, farrear. Que é farra. A carne, e você não precisa de incentivo. Nesse momento, você se torna automotivado. Para as coisas da carne, você, até aqueles que dizem, eu não sou automotivado. Ah, mas para a carne é automotivado. Mas para o espírito, as coisas mudam. Completamente. Completamente. Então, eu penso o seguinte, que muitas vezes, pessoas estão alterando o destino delas, porque elas ainda são guiadas pelos seus sentimentos. Quando elas sentem, elas fazem. Quando elas não sentem, elas não fazem. E dentro dessa visão derrotada e demoníaca, as pessoas vão tomando decisões. Ah, eu não senti mais vontade. Ah, eu não estava sentindo mais, sabe? Ah, eu não estava isso. Ah, então... eu não sinto mais isso, eu não sinto aquilo. Eu não sinto mais vontade de trabalhar, eu não sinto vontade de estar ali, eu não sinto vontade de estar na igreja, eu não sinto vontade mais de estar casado, eu não sinto vontade de fazer isso, eu não sinto vontade. Nós temos que saber o que nós devemos fazer, o que eu devo, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz que eu devo. É isso. Então, é isso que eu vou fazer, e sabendo que, a partir do momento que eu começo a fazer, os sentimentos vão me acompanhar. Eles vão vir atrás. Mas, muitas vezes, você terá que tomar uma decisão, porque você sabe que é certo, mas você não vai ter vontade nenhuma, desejo nenhum, sentimento nenhum apoiando você. Vamos para Marcos 9. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe e joga-o no fogo, no chão, ele espuma a boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu, presta atenção nisso aqui. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente, ele viu Jesus, e imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele.
Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A resposta de Jesus: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. A resposta do pai. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Olha como é que Jesus fez. Olha o que o diabo fez mais uma vez. Ó. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos disseram, ele está morto, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, ignorando tudo aquilo, e o levantou e ele ficou em pé. Então, o que eu entendo que aconteceu aqui? E Jesus não gostou. Ele disse: ó geração incrédula, até quando que eu vou ter que suportar vocês? Até quando? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E até quando terei que suportá-los? Porque aqueles discípulos estavam com ele, acompanhando e aprendendo. E de repente Jesus ouve que eles não conseguiram expulsar o diabo. Mas, indo mais profundamente, o que eu entendo que aconteceu aqui com os discípulos? É o que acontece com muita gente. Você viu que quando o menino levaram o menino para Jesus, quando o diabo, o menino se aproximou, quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Quer dizer, tudo começou a piorar. E eu acredito que o que aconteceu com os discípulos é o que acontece com muita gente. Eles foram expulsar, e isso que aconteceu com Jesus, aconteceu com eles. O menino convulsionou, começou a rolar, gritar. De novo aqui, quando Jesus expulsou, ele gritou, agitou-se violentamente, o menino ficou como morto. Então, exatamente isso. E eles que talvez, porque eles foram, mas não conseguiram. Então eles tiveram a coragem de ir. Eles foram expulsar, eles foram lidar com aquilo. Só que quando eles olharam para a cena, parecia que estava piorando. O menino convulsionou, o menino rolou, o menino isso e aquilo, porque foi o que ele fez perto de Jesus. Eles naquele momento olharam para a cena e se intimidaram. Quando eles se intimidaram, o diabo conseguiu intimidá-lo, porque tudo isso que o diabo fez aqui foi para intimidar. Está aqui, ó. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Depois o espírito gritou, agitou-se violentamente. E daí o menino ficou como morto. Você vê que é para impressionar mesmo. Sabe quando você vai lidar com uma coisa e aquilo parece que fica pior? Aquilo piora diante de você? Parece que está dando tudo errado. Se você não vigiar, você é levado por sentimentos de medo, de intimidação, porque tudo isso, se você não crer e estiver seguro no que você está fazendo, você se intimida. Porque esse quadro acontece muitas vezes na vida da gente. Você começa a lidar com uma coisa, parece que ela piora. Você começa a orar por uma pessoa, Deus começa a lidar com ela piora. Você começa a lutar por uma coisa,
parece que aquilo piora. E o que acontece com muitas pessoas? Elas são intimidadas. Elas começam a ser levadas pelo que elas estão vendo e aquilo gera sentimentos nelas. E é onde, ao invés da fé, que os levou a expulsar o diabo, agora, em função de todo o movimento que ele fez, eles foram intimidados e cederam para os sentimentos de intimidação, de incredulidade, e não conseguiram fazer. Porque a cena foi mais forte, o que eles estavam vendo foi mais forte do que o que estava dentro deles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe quando o que você está vendo é mais forte do que o que está dentro de você? Porque você permite que seja mais forte o que você está vendo do que aquilo que está dentro, que é a palavra, que é a fé. Só que de repente você olha para aquele quadro e a sua fé desfalece. Você dá lugar a tantos sentimentos diante dos seus olhos, daquilo que os seus olhos estão presenciando, que agora eles tomam. O que você está vendo gera sentimentos que ocupam o lugar da fé. E agora o que há em você são sentimentos de medo, de intimidação, de incredulidade, de fracasso e por aí vai. Jesus não gostou daquilo porque, peraí, o diabo pode rolar, bramar, espernear, espumar. Vocês têm autoridade. Ô geração incrédula, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Que é isso? Quer dizer que vocês são intimidados pelo que estão vendo? Quer dizer que o diabo faz e acontece e isso trava vocês? É o que acontece com muitos. Você começou a orar por algo. Agora o diabo está gritando. Parece que está piorando, está rolando. Está espumando o canto da boca. Causou uma convulsão na sua frente. E você olhou para aquilo. Acho que eu não posso lidar com isso. Quando você devia ir com tudo e dizer, você não me intimida, não tenho medo de você, você vai sair. Você vai sair da minha vida, você vai sair do meu casamento, você vai sair do meu financeiro, você vai sair da minha saúde, você vai sair. Em nome de Jesus. Mas aí você olha para aquilo, isso te travou. Você deu lugar o quê? O que aconteceu com Pedro. Pedro teve fé para sair do barco, estava andando maravilhosamente sobre as águas, e agora sopra um vento. Ele olha para o vento, olha para cá, olha para lá. O que aconteceu quando ele olhou para o vento? Causou um sentimento nele, que naquele momento matou a fé, que o levou ousadamente a sair do barco e a andar sobre as águas. É isso que acontece. Quando você olha, alguém vem e te conta uma coisa, ou você olha para uma situação, não gera sentimentos? Uma situação difícil, aquele momento? Gera ou não gera? Aí, se você dá lugar àquele sentimento, ele vai matar a fé que estava em você, te levando a agir, te levando a sair do barco, que levou eles eles foram até o menino para expulsar. Mas o movimento que o capeta fez foi mais forte do que a convicção. Ali, na verdade, eles mostraram que não tinha convicção. Tanto que Jesus falou, geração incrédula. Que é isso? Quanto tempo eu vou estar com vocês? Quanto eu vou ter que suportá-los? Eu vou ter que suportar uma incredulidade dessa? Vocês foram intimidados pelo diabo?
O diabo não pode te intimidar. Mas sabe o que é triste? Muitos crentes ainda são intimidados por ele. Um telefonema. Uma notícia. Uma coisa que não deu certo. Um acontecimento. Mesmo aquela situação que você está orando, que agora parece que piorou. Convulsionou na sua frente. Eu estou orando por Minas Liberta e convulsiona na minha frente, rola, grita, espuma, piorou tudo. Nós não somos capazes. Eu não sou capaz de lidar com isso. Isso é forte demais para mim. Como? Quem está entendendo a palavra? Isso é um roubo. Os discípulos foram roubados. Eles foram roubados, eles tiveram coragem de ir. Quantas vezes a pessoa tem coragem de ir lidar com algo, mas o diabo cria toda uma cena. E se você olhar para aquilo e ceder, acreditar naquilo, aquilo vai gerar sentimentos em você e a crença de que você não pode lidar com aquilo. Isso está piorando e você não tem competência para lidar com isso e que você não vai vencer isso. E então aí é incredulidade, porque o sentimento de intimidação, o impacto da cena do que você está vendo pode gerar um sentimento. E esse sentimento vai matar a sua fé. Porque, na verdade, vai gerar um outro tipo de fé. Uma fé de que você não pode. Uma fé negativa. Uma incredulidade, uma dúvida. E é onde a pessoa recua e ela não consegue vencer um negócio que ela podia vencer. Eles podiam. Eles tinham condições de ter expulsado aquele demônio. O que não permitiu foi o que Jesus mesmo falou: incredulidade. Porque coragem para ir eles tiveram. Só que aí a cena toda do capeta, o movimento todo do capeta, que é o que ele faz, ele quer te assustar. Ele quer te assustar, ele quer que você fique com medo, ele quer que você acredite que você não pode vencer, que você não pode lidar com isso. Ele quer. Acontece que você tem poder para vencer, para lidar e para vencer o que for preciso. Mas ele quer que você desista, que você não consiga. Quando que um crente não consegue vencer uma situação? Quando ele duvida. Quando ele é incrédulo. Quando ele se deixa levar pelas circunstâncias, por tudo que ele está vendo. Foi mais forte o que eles viram do que o que estava dentro deles. Ficou evidente que eles tiveram fé para ir, mas não passou disso, porque o que eles viram foi mais forte do que o que estava dentro deles. Agora, até quando nós vamos viver desse jeito? O que vemos é capaz de matar o que eu estou... Matar a fé que eu até tive. Eu tive uma fé para ir lidar com algo, mas rapidamente esse algo pode me calar, me intimidar e me fazer recuar e desistir. O pai do menino disse, eles não conseguiram. Quer dizer, então eles tentaram. Como que um crente luta com uma coisa e não consegue? Eles não conseguiram. Como não consegue? Você tem o poder para conseguir o resultado final, é vitória. Quando você não consegue vencer um negócio? Pois o diabo foi mais forte que eles. Mas não é que o diabo foi mais forte que eles, é porque eles se intimidaram com a cena, com o movimento dramático do diabo, que ele faz isso mesmo. Você começa a lidar com uma coisa... Parece que piora, porque ele quer mostrar para você, você vai parar. Eu vou fazer você parar.
Ele vai fazer uma cena daquela diante de você, para você parar. Por isso que, muitas vezes, a sensação que nós temos é que aquilo piorou mesmo. Mas é verdade, porque ele sabe que ele está nas últimas, mas se ele conseguir fazer o que ele fez com os discípulos, eles não conseguiram. Por quê? Porque ele gerou nos discípulos, através de todo o movimento dele, uma intimidação, uma incapacidade. Isso não é forte? Isso não faz você pensar? Hã? Isso tem que fazer você pensar. Jesus disse, ô geração incrédula. E é certo que ele está falando isso aqui, com cada um de nós. Espera aí, você tem condições de enfrentar o que for. Você tem poder. Como você pode ainda ser intimidado pelo que você está vendo? Você não pode. O pai do menino falou para Jesus. Jesus perguntou quanto tempo aquele problema estava lá. Você vê que era um problema crônico, um problema de anos. E esse homem esse menino, esse homem, fazia parte da nação mais religiosa e ele era um religioso. Um filho de Abraão. Você vê quantas vezes nós temos tudo, mas não temos o principal. Eu tenho tudo e não tenho o principal. Que é uma fé viva e ousada para ir até o fim nas coisas. E nada me parar, nada me intimidar. O pai disse, Senhor, se podes me ajudar. Jesus falou, não. Eu sempre amo essa parte e gosto de gastar um tempo nela, porque Jesus deixou bem claro. Não, a questão não é se eu posso te ajudar, como muitas vezes eu vejo as pessoas dizerem, oh Deus me ajuda, oh Deus me ajuda. Eu também penso, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, mas a verdade é que a gente faz uma oração que o que vai transformar a nossa vida é o que nós cremos, é o que eu creio, é o que você crê, é o que está dentro de nós, a fé que está dentro de nós. Eu acredito, tanto que Jesus falou, tudo é possível que crê. Se podes, não, você não entendeu. Tudo é possível que crê, você tem que crer. Aí ele falou, eu creio. Mas ajuda na minha incredulidade. Aí é o que acontece com muita gente. Ele crê, mas duvida, ele crê, mas duvida, ele crê, mas duvida, ele crê, mas duvida. E muitos, graças a Deus, no espírito ele crê, mas ele duvida na mente. Tanto que ele disse, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quer dizer, eu creio, mas eu duvido. Eu preciso de ajuda. Eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Porque é certo que ele já tinha vivido tantas coisas e aquele sofrimento era tão grande que quando ele olhava tudo aquilo, ele cria, não, Deus pode fazer, Jesus pode fazer isso por mim. Mas ao mesmo tempo, aí o menino está lá, rolando, fazendo um monte de coisa. Ele tinha incredulidade, então ele cria, mas ele tinha incredulidade. E o que acontece quando você crê, mas a incredulidade acaba saindo com mais força. É onde você fracassa, você nunca vence. Tanto que o rapaz está aqui, ele falou desde a infância, já era um rapaz, e desde menininho ele vive passando por aquilo. Devia ser porque jogava no fogo, na água, então devia ser todo machucado, cheio de cicatrizes.
E aí quando Jesus mandou o diabo sair, nunca mais entrar nele, nunca mais entre. Aí ele agitou e violentamente e saiu, mas deixou, o menino ficou como morto lá. E as pessoas começaram a dizer, ele morreu. Numa hora dessa, se você olhar para a situação, você pode achar que, não, agora que piorou de vez. Mas você vê o que é você acreditar naquilo que está dentro de você, acreditar na palavra. Jesus foi lá, pegou o menino, levantou e entregou para o pai. Entregou para o pai. Porque nada, nenhuma cena causada pelo mal impactou o Senhor. Porque ele era mais forte, a fé dele era mais forte do que qualquer cena que o diabo pudesse criar. Queridos, a nossa fé precisa sair na frente de qualquer movimento diabólico. Porque o diabo não vai medir esforços para intimidar você, para travar você, para tentar convencer você a não continuar, a não lidar com aquilo que você não é capaz, para te intimidar. E se você viver desta maneira, a cada movimento brusco do diabo, recuar, ele vai te vencendo, como ele venceu os discípulos ali, numa, em outra área, em todas as áreas, e você não tem progresso. Porque esse mesmo diabo, que causou todo esse movimento aqui, só que para Jesus não teve resultado. Diante de Jesus não teve resultado. Mas diante dos discípulos teve. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram. O pai do menino disse isso, eles não conseguiram, seus discípulos não conseguiram. Agora tentaram aqui, pedir aos teus discípulos no 18 que expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus vem e disse assim, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Você vê que é insuportável, realmente para o céu, a entrega à incredulidade. É insuportável. Quando a pessoa, o Senhor nos ensina, e Ele sabe que basta eu crer, eu posso. Mas eu me deixo levar por tudo que está acontecendo, pelo que eu estou vendo. E aí, recuo. Em Marcos 5:35, diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, vamos juntos? Não tenha medo. Então somente creia. Um outro caso. Esse dirigente da sinagoga, ele era o dirigente, ele era como o pastor da igreja. Ele entendeu que a fé que ele praticava, que ele ensinava, não era o suficiente. Então o que ele fez? Ele foi humilde, capaz de correr e se prostrar publicamente diante de Jesus. Depois que ele teve essa atitude ousada de fé, que Jesus está indo com ele para orar pela filha dele, chega a notícia que a menina morreu. Quantas vezes é exatamente isso que acontece na vida da gente? O diabo quer mostrar que você foi buscar mudança, você foi buscar ajuda em Deus, e meu caso piorou? Está mais difícil? Parece que agravou? Qual foi a palavra do Senhor naquele momento para ele? Não tenha medo, então somente creia. Mantenha a fé que te trouxe até mim, que fez com que você viesse até mim. Mantenha essa fé, ignora o que eles falaram. Muitas vezes você tem que ignorar o que você está vendo, coisa que os discípulos não ignoraram. Nós temos que ignorar o que nós estamos ouvindo. Nós temos que manter a fé, aquela fé
que me levou a expulsar o diabo, a fé que me levou a buscar Jesus e me curvar diante dele, eu tenho que manter essa fé. Não o que está agora, o que eu estou vendo ou o que eu estou ouvindo. Aqui, em Lucas 7 diz: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. No João 11, 39 a 40, diz assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? O morto era de 4 dias. Ela disse, já, ó a lógica, trabalhou com a lógica. Senhor, o morto é de 4 dias, cheira mal. Como é que você manda tirar a pedra do sepulcro? Ele olhou para ela e disse assim: peraí, você não entendeu? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Mas você está ainda trabalhando com uma mente natural. Você está trabalhando com uma mente natural. Já cheira mal. Senhor, é um morto de 4 dias, cheira mal. Mas eu não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Peraí, a sua cabeça está na fé ou está na circunstância? Você está trabalhando com uma outra mentalidade. Não com a mentalidade da fé. Queridos, a filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou, devia fazer mais ou menos 1 hora que ela estava morta. O filho da viúva de Naim, umas 10 horas, porque eles enterravam no mesmo dia. O Lázaro, um morto de 4 dias. Para você ver que não existe meio morto, ou um morto mais difícil de ressuscitar. Existe morto bem vestido e mal vestido, você sabe, né? Como se arruma ele no caixão. No mais, morto é morto. Se é de 1 hora, de 10 horas ou de 4 dias, morto é morto. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que tinha morrido há 1 hora, mais ou menos. Ressuscitou o filho da viúva, que tinha morrido há umas 10 horas. Ressuscitou o Lázaro, que já era um morto de 4 dias em decomposição. Não importa a situação, em que estado, se aconteceu agora mesmo, já faz algum tempo, quando você crer, Jesus entra em ação e traz a vida. Você entendeu? Uma coisa pode ter acontecido agora mesmo, e você tê-la como perdida. Pode ter acontecido há 1 semana, pode ter acontecido há alguns dias, ou até meses, ou até anos. Quando Jesus entra em ação e você crê, como ele disse, então somente creia. Se creres, verás a glória de Deus. Quando você crê, não importa. Quando morreu, quando aconteceu, Jesus ressuscita um morto de 1 hora, um morto de 10 horas e um morto de 4 dias. Não importa. Tudo tem a ver com a fé. Para o Jairo ele disse, então somente creia. Para Marta ele diz, se creres verás a glória de Deus.
a menina foi entregue ao pai, o filho foi entregue à mãe, a viúva, e o irmão foi entregue às duas irmãs. Quando você crê, independente dos anos, independente de quando isso morreu, quando isso aconteceu, Ele traz a vida. Você está entendendo? Ele traz a vida. Ele restaura. Ele ressuscita. Ele modifica aquilo. Você tem uma situação morta de pouco tempo, mas tem uma de muito tempo. A fé, se você crê, o mesmo Jesus que ressuscita um morto de 1 hora, de 10 horas, ressuscita de 4 dias em decomposição. Ele é o mesmo. Tudo que você tem que fazer é crer. Tudo que tem que fazer é crer. Vamos para Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra. Eu sempre falaria horas sobre só esse primeiro versículo, mas não é onde eu quero chegar hoje, mas não posso passar despercebida por ele. As pessoas estavam se comprimindo, a multidão comprimia o Senhor, de todos os lados. Por quê? Porque queria ouvir a palavra. A nossa geração precisa aprender isso aqui. A nossa geração precisa ter essa sede pela palavra. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, ou em outra tradução, profundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Essa palavra eu sempre gosto muito dela, porque ela anuncia algo para nós que muitos cristãos deixam de viver coisas maiores exatamente porque se deixam levar pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelas frustrações. Jesus viu 2 barcos e pediu um emprestado, logo de Pedro. Agora, se há de convir que uma pessoa que trabalhou a noite inteira, ele trabalhava, ele vivia no ramo de pesca, tanto que você viu, eles tinham uma sociedade, então era um negócio aquilo. Era a empresa deles, eles viviam da pesca. Então, trabalhar uma noite inteira sem resultado nenhum, faz com que você chegue, você precisa ganhar dinheiro, você tem família para sustentar. Eles estavam lavando as redes. Isso mostra que encerro aqui, quero ir para casa, estou cansado, trabalhei a noite inteira, eu não dormi. Trabalhar no mar é um serviço puxado,
quem já trabalhou, quem já viu a respeito disso, viu documentários, as pessoas que trabalham na pesca e passam a noite inteira em busca, é um trabalho muito, mas muito puxado e muitas vezes perigoso também. Algumas pessoas que lidam com um tipo diferenciado de pesca arriscam até a vida nesse trabalho. Se você vai para o Mar da Galileia, que é um grande lago, fala mar, mas é um grande lago de água doce, quando tem tempestades ali, elas são desesperadoras. Coisas terríveis. Eu me lembro de ouvir guias contando de muitos acidentes. E você vê mesmo, quando você está navegando ali, que uma tempestade ali, com certeza, deve ser muito assustadora. Então, eles enfrentavam os desafios, foram para o mar, voltaram, estou lavando as redes. Jesus vem e pede o barco emprestado. Então, é só você analisar toda a situação. Ele vai e empresta. Enquanto ele empresta, naturalmente, ele está esperando para pegar esse barco e deixar no lugar que tem que deixar certo, porque ele afastou um pouco da praia. Ele está ouvindo a palavra. Ele está ouvindo a palavra. E a palavra entrou nele. Que quando Jesus terminou de pregar, ele disse para ele, vá para águas profundas. Naquele momento ele podia ter argumentado como muitas pessoas argumentariam. Eu sou experiente, eu lido com isso, eu estou na pesca há muitos anos, esse é o meu negócio. Eu não pesquei nada, com a minha experiência eu vou perder meu tempo. Mas você viu o que é a fé na palavra? Quando você crê. Ele disse exatamente isso. Senhor, eu trabalhei, eu me esforcei a noite inteira. Mas aqui, nos esforçamos-nos a noite inteira. Não pegamos nada. Mas porque és tu quem? Quer dizer, não é outro que está falando, é o Senhor que está falando. És tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Eu vou, em cima da sua palavra. Eu vou fazer uma coisa que naturalmente, humanamente, eu sei que seria uma estupidez. Mas agora, com a palavra de Deus, ele disse com a palavra, com a sua palavra, em cima da sua palavra, eu vou pelo que o Senhor está dizendo. E ele foi, lançou as redes. Os peixes tinham se escondido dele. Os peixes que ele não tinha pegado nada. Agora ele teve a maior pescaria da vida dele. Ele nunca tinha tido uma pescaria assim. Deus deu a ele uma pescaria que arrebentou redes e quase afundou barcos. Porque ele creu naquela palavra. Ele não ficou com o que ele tinha vivido a noite inteira. Ele fez com que a fé na palavra do Senhor fosse maior do que a sua experiência, o que ele tinha visto, ouvido, a frustração. Aquilo tomou a vida dele. E o Senhor deu uma pescaria para ele que ele nunca tinha tido, a maior da vida dele. Ele nunca tinha vivido uma pesca daquela. Nunca tinha tido um resultado daquele. Nunca. Tanto que ele ficou tão assim, assustado, perplexo, que naquele momento ele reconheceu em Jesus um homem especial, Salvador. E ele falou, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Que coisa interessante. Depois que ele estava vivendo o milagre, ele viveu o milagre primeiro, para mostrar para você que não é por merecimento, é por fé. Porque depois que ele viveu o milagre, ele disse, afasta de mim porque eu sou um pecador. Naquele momento ele viu o quanto ele era falho, ele era um judeu, pelo que vemos praticante,
Mas ali ele reconheceu que ele só praticava uma religião. Eu sou um pecador. Só que o fato dele ser o que ele disse, um pecador, quando ele creu, as suas falhas, o fato dele ser e se ver como um pecador, um homem cheio de falhas, sei lá o que mais ele fazia, o que ele fazia, que ali ele disse, se afasta de mim, porque eu não sou digno, eu sou um pecador. Não foi um impedimento para ele viver o milagre da vida dele, o maior da vida dele. O maior. Para mostrar para mim e para você, que quando uma pessoa crê, as circunstâncias delas são completamente mudadas. Completamente mudadas. A circunstância dele foi completamente mudada. Dele, dos amigos dele. Pois o Senhor deu a ele uma pescaria que arrebentou redes e quase afundou barcos. Porque ele creu. Porque ele passou por cima da lógica, ele podia ter racionalizado, ele passou por cima dos sentimentos, ele passou por cima da experiência, ele passou por cima da frustração, ele passou por cima de tudo, ele não questionou, ele foi. Ele creu na palavra do Senhor. Você vê o poder que tem a fé na palavra que você está recebendo. Quando você crê no que você está ouvindo, e passa por cima da frustração do que está vendo, está ouvindo, pensamentos, passa por cima de tudo, e simplesmente fica com a palavra. O que você ouviu? O que você ouviu? Jesus falou para eu ir para águas profundas e lançar as redes. Então é com isso que eu vou ficar. Mais! Não tem mais nem nada. Tem que o Senhor falou, vá para águas profundas e lance as redes. É com isso que eu vou ficar. Eu vou ficar com isso. Pois eles tiveram a maior pescaria. Pedro teve a maior pescaria. Ele emprestou um barco vazio e provavelmente velho e viveu um milagre assustador. Algo que ele nunca tinha vivido. E você sabe o que é mais impressionante? Que no auge da vida dele, no momento em que ele viveu a maior conquista da vida dele, foi quando o Senhor o chamou para segui-lo. E disse, não tenha medo, eu vou fazer de você um pescador de homens. Quer dizer, quanto você tem pescado, você pescou de peixe, você vai pescar homens, almas agora. E ele creu naquilo e podia ter dito naquele momento assim, não, peraí, mas agora que eu vivi uma coisa dessa, eu estou no auge, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, eu tive a maior pescaria da minha vida. Pois foi no momento em que ele viveu o maior milagre da vida dele, foi quando também ele teve a capacidade de acatar um outro chamado, ele creu. Naquele momento, ele podia ter feito como muita gente faz. Mas agora que eu estou ganhando dinheiro, mas agora que eu estou isso, agora isso e aquilo, eu estou no auge. Gente, agora desse jeito a gente vai longe, ninguém nos segura. Pois agora o Senhor o chamou para ser pescador de homens, e a Bíblia diz que eles deixaram tudo. No auge, eles deixaram tudo. No auge, no momento em que ele estava vivendo o melhor momento da vida dele, algo que ele nunca tinha vivido, ele creu na mesma palavra para mudar o rumo da vida dele e entender que o propósito da vida dele não era aquilo, não era ser pescador, ele estava lá temporariamente, era uma habilidade que ele tinha, mas não era o dom da vida dele. O chamado para a vida dele, o dom, o propósito da vida dele era outro. E foi quando ele chegou no momento ímpar da vida dele, em que a palavra, e isso é um teste, isso para mim é muito fascinante, porque se sair, presta atenção, eu vou dizer. Se Jesus tivesse chamado ele, lavando as redes, no dia de frustração,
sem ter pescado nada, todo mundo ia dizer, o cara estava decepcionado no ramo dele. O cara estava frustrado, sabe? Jesus pegou ele no momento certo mesmo. O cara estava emocionado, frustrado, abatido emocionalmente, sabe? E ali naquele momento você sabe, está chateado com o que você está fazendo, chamou para outra coisa. Que nada. Que nada. Aquilo foi a fé em acreditar na palavra de Deus. Onde Ele me mandar, eu vou ser bem-sucedido. Para onde Ele me mandar, eu vou ser bem-sucedido. O que Ele me mandar fazer, eu vou ser bem-sucedido. Você está entendendo o que eu estou falando? Hã? No auge. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que por estarem vivendo uma coisa que eles nunca tinham vivido antes, seria ali muito mais complicado aceitar aquele chamado, aceitar aquela palavra, eu vou te fazer pescador de homens. Muito mais complicado, porque eu estou no sucesso, eu estou no auge, eu estou desfrutando de algo que eu ainda não tinha desfrutado. Agora eu estou sentindo o gosto de viver um negócio que eu nunca tinha vivido. Então agora eu vou nessa. E se isso, agora eu continuar nessa linha, meu pai, o que não vai acontecer comigo? Ele estava tendo um sucesso, ele estava muito abençoado. E agora o Senhor vem e fala, eu vou te fazer pescador de homens. Chamou ele para viver com um propósito. Quer dizer, esse não é o propósito da sua vida. Isso aqui era temporário. Mas deixou ele sentir o gosto de uma vitória que ele nunca tinha vivido antes. E ele foi capaz de acreditar, porque com certeza naquele momento, muitos sentimentos, emoções estavam ali. Uau, olha o que nós estamos vivendo. Olha o que a gente está vivendo aqui agora. Mas ele estava focado na palavra. O Senhor mandou ele ir, ele viveu um milagre. E agora o Senhor vem e chama, e ele é capaz de, no auge, aceitar o propósito e seguir Jesus, deixando tudo para trás. E aí a gente sabe da história. Esse homem teve uma trajetória muito bem sucedida. Você vê ele ressuscitando mortos, você vê a sombra dele curando, você vê que na primeira pregação dele 3.000 pessoas foram salvas. Você vê ele realizando coisas lindas para o reino de Deus e sendo altamente honrado como líder da igreja primitiva. E tudo porque, por mais que nós temos histórias de Pedro, da sua impulsividade, do seu orgulho, mas ele foi trabalhado em tudo isso. E nós não podemos esquecer momentos como esses, em que ele fez da palavra do Senhor a lei da vida dele, ele creu na palavra, e por ter crido na palavra, de todas as maneiras, ele foi bem-sucedido. Ele foi bem-sucedido na pesca, ele foi bem-sucedido como apóstolo, ele foi bem-sucedido porque ele creu. E isso que eu comecei falando. Tudo isso gera emoções na vida da gente. A frustração de uma noite inteira sem resultado. E agora a palavra, vamos voltar para o mar. Ele creu. Passou por cima de tudo, do sentimento de frustração, de chateação, seja lá o que for. Por quê? Porque ele estava lá ouvindo a palavra. E a palavra entrou. E ele creu no que ele estava ouvindo. Sobre a sua palavra, eu vou lançar as redes, Senhor. E a mesma coisa, quando ele obteve aquele milagre imenso, que Jesus o chamou para viver com propósito, ele também foi capaz de virar as costas para tudo aquilo e passar por cima, com certeza, de um sentimento de euforia. E imagina quanta coisa ele não imaginou vivendo
uma bênção tão grande no negócio dele. O Senhor nos chamou para nós vivermos por fé. Você não vai a lugar nenhum vivendo por vista, sendo guiado por pensamentos, por sentimentos, por emoções, por circunstâncias. Você não vai. Isso vai gerar em você dúvida, incredulidade, vai travar você. E você, por fim, não vai viver com propósito, não vai viver a glória de Deus que poderia viver, não vai desfrutar da grandeza de Deus como poderia desfrutar. Quantas pessoas que perdem seus milagres porque racionalizam? Jesus está dizendo, vamos voltar para o mar. Ah, não, bobagem. Eu não estou sentindo vontade de voltar para o mar. Eu tenho experiência. Isso aí não vai dar certo, não deu certo, vai dar agora. Se não deu certo à noite, vai dar agora de dia. Os peixes se esconderam de mim. Pois, quando Jesus entrou no barco, os peixes apareceram. Mas, por quê? Porque Pedro deixou bem claro, eu vou lançar azeite sobre a sua palavra. Eu estou debaixo dessa palavra, eu vou agir por causa da sua palavra. Ele creu na palavra. Ele creu no que ele estava ouvindo. E é o que Deus está falando com você. Você precisa crer no que você tem ouvido. Você não pode se fortalecer aqui, está tudo bem, cheio de fé, e você sai, ouve um negócio, vê outro negócio, olha para uma situação, e se deixa levar, parece que está piorando, eu não vou vencer, não está acontecendo, não estou vendo nada. E aí você esmorece e se priva de viver experiências estrondosas em Deus, porque Deus só opera mediante a fé. Não adianta. Se você vem à igreja e você, no dia a dia, você não crê, você está praticando só uma religião. Quando você tem a oportunidade de colocar a sua fé em ação, e você não coloca, porque você está sendo movido pelo que está vendo. O Pedro disse, afasta de mim que eu sou pecador. Quer dizer, ele reconhecia o quanto ele era cheio de falhas. Mas aquilo não foi um impedimento para ele viver um milagre. Porque não são as suas falhas que impedem os seus milagres. É a sua incredulidade, são as dúvidas. É quando você não crê no que você está ouvindo. É quando você duvida do que você está ouvindo. É quando você se deixa levar pelo que está vendo, ouvindo, pelas circunstâncias. O diabo vem e quer mostrar para você que tudo está piorando, e você acredita nele. É mentira! É mentira! Para você que entrou aqui hoje, o diabo tem bombardeado a sua mente com pensamentos, está travado, não está indo, eu não posso, está piorando, não está adiantando. É mentira! Como pode algumas pessoas ainda acreditarem no diabo? Ei, bispo, eu estou vendo. Foi pelos discípulos verem que eles não conseguiram. Jesus já alertou o pai, o Jairo. Não tenha medo, tão somente creia. Por quê? Mantenha essa fé. A mesma fé que te levou até mim. Senhor, o morto é de 4 dias. Eu já te falei. Se creres, verás a glória de Deus. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa. Se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele já pediu socorro, porque eu não quero perder essa chance. Essa é a chance da minha vida. Eu quero essa vitória. Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira. Já estamos com as redes lavadas. Mas porque o Senhor falou sobre a sua palavra, debaixo dessa palavra, dessa mensagem, eu creio na sua palavra.
Eu vou fazer porque o Senhor falou. Porque se eu olhar para tudo, eu não vou lançar rede, coisa nenhuma, porque a minha experiência diz que não vai dar certo. Mas quando Deus fala uma coisa, e você acredita no que você está ouvindo, o justo viverá da fé. Pela sua fé viverá. Até quando alguns vão viver com os mesmos argumentos? Ai, eu tenho tantos anos de profissão, eu sei o que eu estou falando, tenho experiência. Vai então pela sua experiência, você vai conseguir o que é natural. Bispa, mas o mercado aí fora, bispa, é o mercado não quer saber de fé, não quer saber de nada. Para o Senhor Jesus. É assim que alguns. Mas bispo, você vai lidar com as pessoas, ele não quer saber disso, quer saber daquilo. E daí? Basta você crer. Você crer. Eu não sei o que acontece no seu ramo de atividade, o que acontece. Basta você crer. Nenhum médico estava disposto a compartilhar da mesma fé que eu. Porque ele não foi orientado, formado para isso. Ele vai falar o que é natural, o que a ciência diz, o que a medicina diz. O advogado vai falar o que a lei diz. As pessoas vão falar como está os economistas, as pessoas vão dar, os especialistas, as suas estatísticas, eles vão falar como está o mercado, eles vão, é natural, isso é natural, e vai acontecer para todo mundo que depende de uma fé natural. Mas quando você depende de uma fé sobrenatural, você depende da palavra, depende de Deus, vai acontecer diferente para você. Aleluia! Para o Senhor, Ele é Deus, eu honro, aleluia. Vai acontecer diferente. O tratamento não funcionou para outras pessoas, outros não foram curados, não deu certo para outras pessoas, o mesmo negócio não deu, todo mundo perdeu a mesma ação em que você está vivendo. Eu estou acostumada com isso. Empresas onde vários funcionários entraram com a mesma ação. O crente, eu não sei nem quantos testemunhos eu já trouxe, jornal, TV. O crente ganha, sai na frente, e o resto dos ímpios não. Não tem explicação. Tratamento especial para o crente. O crente tem tratamento especial. As coisas acontecem diferentes, de forma bem diferente para o crente. Se você crê, é diferente para você. Não deu certo para o Pedro, quando ele lidava de forma natural, quando Jesus entrou no barco. Mas a questão não é Jesus no barco. A questão é que ele creu na palavra do Senhor. Ele creu, ele lançou as redes em função da palavra que foi liberada para ele, e ele creu naquela palavra. Ele teve resultado porque ele acreditou na palavra. Foi porque ele creu na palavra. Então o que acontece é que as pessoas, elas ouvem uma coisa, elas veem uma coisa, a circunstância, pronto, travou. E se deixam levar. Se intimidam, são intimidadas pelo mal. As pessoas chegam e falam, porque é assim, é daquele jeito, aconteceu assim, não sei com quem, e tal. Ao invés de elas ficarem com a palavra, elas ficam com as histórias, com as informações, com os conselhos que muitas pessoas dão, com aquilo que estão vendo, estão ouvindo, com sentimentos delas. Elas ficam com aquilo. E aí elas, ao invés de romperem com tudo isso, não, elas se deixam levar, e elas estão ouvindo, não sei, tá bom, eu creio. Mas pelo menos o pai do menino
foi capaz de dizer isso. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ele admitiu, tem incredulidade aqui. Alguns, nem isso. E aí ele pergunta, eu não sei, por que as coisas não estão acontecendo tal. Você tem que olhar que fé você tem manifestado. É uma fé emocional? É uma fé religiosa? Você realmente tem acreditado? Você acredita no que está lendo? Ou facilmente você é intimidado? Porque você não pode aceitar isso na sua vida. O justo viverá da fé. Fé é crer naquilo que você não viu, mas está esperando. E aconteça o que for, você está esperando. Você acredita no Senhor que pode ressuscitar mortos, independente. A situação é uma situação morta na sua vida, independente. Se é de uma semana atrás, de horas atrás, de uma semana, ou de meses, ou de anos, você sabe que Deus pode trazer de volta para você, restaurar, restituir, reconstruir, os anos consumidos. Você sabe que mesmo não deu certo a mesma coisa, no mesmo mar, no mesmo barco, a mesma rede, mas agora com a fé vai dar certo. Com a fé vai dar certo. Você tem que crer. Deus tem falado muito sobre isso. Jairo, então somente creia. Não tenha medo. Ignora isso aí. Sua filha morreu. Olha o impacto. Não. Não cede. Não seja impactado pela notícia. Então somente creia. Não tema. Então somente creia. Porque às vezes é isso que chega. Eu fui buscar e agora, sua filha morreu. Você foi mandado embora. Aconteceu isso aqui. A notícia é negativa. E o que é que Jesus disse? Então somente creia. Então somente creia. Por quê? Porque ele ia reverter aquilo. Vamos jogar as redes em águas profundas. Porque ele sabia que se ele cresce naquela palavra, ele ia viver, Pedro ia viver um milagre que ele ainda não tinha vivido. E é o que Deus está falando para você. Que se você crer, Ele vai trazer à vida coisas que estavam mortas. Se você crer, você vai fazer coisas que ninguém talvez tenha, pessoas que não conseguiram, coisas crônicas, que não tinham solução, não tinha, até hoje, ninguém deu solução, vai ter agora. Coisas crônicas, situações crônicas na sua vida. Situações crônicas serão solucionadas. Essa coisa crônica, tudo que é crônico é maldito. Vai ser solucionado na sua vida. Coisas que estão mortas, não importa o tempo, Deus vai trazer de volta para você. Coisas que antes não estavam dando certo. O que Deus está dizendo é exatamente no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, o mesmo barco, as mesmas redes, o mesmo mar. Com a fé, o resultado foi estrondoso. Foi estrondoso. E Deus está te garantindo, você vai ter, agora a fé é outra. Por isso que você tem que crer. Vai acontecer, e vai acontecer coisas estrondosas na sua vida. Aleluia. Obrigada, Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Obrigada, Deus. Pega o seu propósito, vamos nos colocar de pé. E você com essa fé, você vai botar para correr da sua vida. Pensamentos, sentimentos, emoções negativas, o que você viu, o que você ouviu, você vai botar para correr da sua vida. Coisas que disseram, que você presenciou, impossíveis, difíceis, ou mesmo a ideia que algo piorou, parece que está mais difícil, piorou. Você vai botar isso para correr.
Porque o Senhor está lhe prometendo, te assegurando, garantindo. E você precisa crer na palavra. Que Ele vai fazer, do começo ao fim. A palavra para você é que Ele vai fazer, Ele vai reverter, Ele vai mudar. Você vai viver um milagre. Você vai viver milagres. Você vai viver. É o que Deus está dizendo para você. Então eu quero que você levante o seu propósito, que você agora comece a falar com Deus. É hora de você mostrar isso para Deus. Vamos. E rejeitar. Rejeita, chega de incredulidade, dúvida, medo, intimidação, pensamentos contrários. Eu não aceito, eu não creio no que eu ouvi, nas circunstâncias, essa ideia de que está pior, está piorando, está difícil. Eu não aceito. Eu não aceito isso na minha vida. Eu rejeito. Em nome de Jesus. Incredulidade, dúvida, medo, negativismo. Eu rejeito. Em nome de Jesus. Eu creio. É hora de você dizer: eu não preciso de sentimentos me apoiando. Eu não preciso sentir para fazer. Eu não preciso sentir para crer. Eu não vou ceder para esses sentimentos, para essas emoções negativas. Eu não me submeto a isso. Eu creio. Eu tenho promessa de Deus. Eu vou ficar com a palavra dele, igual Pedro. Eu vou ficar com a palavra. É debaixo dessa palavra que eu vou caminhar. Eu vou agir em cima dessa palavra. Eu vou tomar uma decisão na minha vida. Hoje eu tomo essa decisão. Eu vou crer em cada ponto e vírgula que eu tenho visto, que eu tenho ouvido, que eu tenho recebido. Eu não vou mais viver por cálculos, estatísticas. Eu não vou mais viver por pensamentos, sentimentos, emoções, por achismos. Eu não vou mais viver dessa maneira. Eu vou crer no que eu estou ouvindo, no que eu estou lendo. Deus não mudou. Eu creio na palavra. Deus não mudou. Seu marido, sua mulher pode ter dito que nunca vai vir na igreja. Ele vai vir, ela vai vir. Seus filhos podem ter dito: eu detesto aquele lugar, eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu nunca vou. Vão vir. O médico pode ter dito que não tem saída, não tem cura, não tem. Jesus está dizendo: eu vou te curar, eu vou curar, eu vou libertar. Eu vou libertar. Talvez você entrou aqui e familiares te criticando, e gente dizendo que não. Pode aguardar, daqui a pouco eles vão estar tão apaixonados por Jesus quanto você. Eles vão estar, eu sei o que eu estou dizendo. Talvez hoje você vive uma situação financeira que parece assim que não tem jeito. Deus vai mudar isso, Ele vai reverter isso. Acredite, Deus vai reverter situações na área financeira, econômica aqui, como reverteu na vida de Pedro. Ele vai reverter na sua vida. Está vindo uma grande pescaria. Deus vai te dar uma pescaria que vai arrebentar redes e afundar com navios. Está vindo uma pescaria que vai arrebentar redes e quase afundar com navios. Deus vai te dar uma grande pescaria. Aleluia! Eu sei o que eu estou dizendo. É uma bênção tão grande que vai arrebentar com redes e quase afundar navios. É o que vai vir para a sua vida. Vitória! Levante-se. Levante-se no Espírito. Primeiramente você tem que se levantar no Espírito. Porque Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te honrar. Ele vai multiplicar vitórias. Ele vai trazer a existência que não existe.
Ele vai ressuscitar o que está morto. Ele vai restituir você. Ele vai resolver situações crônicas. Eu sei que tem gente vivendo situações crônicas aqui. E o Senhor está dizendo, eu vou mudar isto, creia. Eu sei que tem gente com situações mortas. Eu vou trazer a vida, creia. Eu sei que pessoas entraram aqui frustradas, chateadíssimas, porque a pescaria foi ruim, porque o resultado não foi bom, porque parece que nada funcionou. E o Senhor está dizendo, vá em cima da minha palavra, creia na minha palavra. Porque no mesmo lugar, no mesmo mar, no mesmo barco, as mesmas pessoas, as mesmas redes, com a fé, vai mudar, vai funcionar. Eu vou te dar uma bênção grandiosa, uma pescaria. Eu vou repetir, a pescaria que vem por aí é de arrebentar redes e afundar com navios. Aleluia! É uma grande vitória. E você vai testemunhar e vai lembrar dessa frase. Bem que a bispa falou que a vitória era de arrebentar redes e afundar com navios. Bem que a bispa falou. Você vai repetir no seu testemunho, não esquece disso. Que era para arrebentar redes e afundar com navios. Eu sei o que estou dizendo. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Virá tão grande que vai arrebentar redes e afundar navios. É uma grande vitória, algo que você ainda não viveu. Deus está dizendo aqui hoje, que tem pessoas aqui, se você crer, você vai viver o que você não viveu, igualzinho o Pedro. Ele vai te levar a um patamar que você ainda não tinha chegado lá. Você vai viver coisas que ainda não tinha vivido. Ele vai fazer, para a glória do nome dEle. Simplesmente creia. Porque eu sei que é o Espírito Santo que está aqui, liberando uma palavra profética, poderosa, estrondosa para nós. Tudo que nós temos que fazer é confiar, é receber no nosso espírito. Receba, vamos, receba, você precisa crer, porque você entendeu, só é mediante a fé. Você tem que crer, o segredo é crer, a saída é crer, o caminho é crer. Tudo que você tem que fazer é acreditar totalmente, plenamente. Deus vai fazer situações impossíveis, mas como disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Fala com Ele. Eu quero que você seja detalhista. Apresenta a Deus. Ó Senhor, eu creio, e eu estou apresentando isso, e eu creio. Creio nessa restauração, nessa restituição, nessa ressurreição. Eu creio nesse milagre. Eu creio nessa vitória, nessa solução, nessa situação revertida em meu favor. Eu creio. Vamos, seja ousado. Cadê a ousadia para orar? Tem que ser ousado. Esquece tudo. Simplesmente aproveita essa unção que está aqui e fala com Deus. Deus, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Aleluia. Uau. Vai agindo, meu Deus. Vai agindo na vida da igreja. Vai agindo, Senhor. E eu repreendo esse espírito da incredulidade, da dúvida, do medo, da intimidação, da cegueira, das travas demoníacas. Sai em nome de Jesus. Toda trava do inferno, toda força do inferno que tem travado, amarrado essa pessoa, sai agora, em nome de Jesus. Eu determino força, coragem, poder, ousadia, autoridade. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória na sua vida, a sua vida mudada, transformada, completamente revertida, próspera, exaltada, você andando nas alturas, indo para um outro patamar. Eu te abençoo com vitórias, com milagres, com a restauração que você está pedindo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja ousado, querido. Minha querida, seja ousada. É hora de você dizer: Deus, eu creio. Eu estou falando com o Senhor, é algo grande, e eu creio.
Eu creio que o que eu dizimo hoje o que eu ganho hoje vai ser dízimo, porque o meu salário vai ter um aumento de 10 vezes mais para começar. Eu creio que aquilo que é coisa antiga, que estava morta, vai vir para as minhas mãos, vai ressuscitar. Eu creio em milagres grandiosos. Eu creio que o Senhor está me levando para um outro nível. Eu creio que a minha vida está sendo restaurada, abençoada. Pode parecer impossível, completamente impossível, mas tudo é possível ao que crê. Aleluia. Quando você orar, que o diabo disser o contrário para você, você tem que dizer: capeta, tudo é possível ao que crê, e eu creio. Quando alguém disser para você que o seu sonho é grande demais, você diga: eu só estou começando. Eu só estou começando, eu só estou começando. Quando alguém disser para você: escuta, você não acha que você está querendo demais? Você está dizendo: eu ainda, você não viu nada, eu só estou começando, meu filho. A minha vida está começando agora. Eu vou para lugares, Deus vai restituir os anos que foram consumidos. Eu comecei a viver agora, eu estou numa outra fé, e eu vou para um nível que eu nem imaginei, porque o que eu não pensei, o que eu não imaginei, é o que Deus preparou para mim. Deus vai fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, e Ele já começou uma boa obra na sua vida. Ele vai completar, Ele vai te levar para patamares altíssimos. É tempo de crescer, creia. Eu não sei o que o mundo diz, fala de crise, de dificuldade, disso e daquilo. Nós não estamos debaixo da autoridade do mundo, nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Eu preguei isso ontem. As leis para você são diferentes, o tratamento na sua vida é diferente, o resultado na sua vida é diferente, porque você está debaixo de outra lei. Não é dessa lei humana, não, é da lei de Deus. Você está debaixo de outra lei, então você tem que crer nisso. Você está debaixo da bênção do Senhor, então para você vai acontecer diferente, vai ser diferente. Com as suas mãos santas, estenda para a direção onde você precisa que Deus haja, e fala com Deus: Senhor, visita lá, porque eu creio, tudo é possível que crê. Visita lá, rua tal, número tal, bairro tal, situação tal, a questão tal. Eu declaro milagres, vitórias, transformações. Eu abençoo esse lugar, essa empresa, minha família, e eu declaro poder, mudanças, transformações, situações sendo revertidas, transformadas. Eu tomo posse de vitória nesse lugar, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu estou por cabeça, eu estou por cima, a minha vida é abençoada, tudo que eu faço prospera, eu tenho para emprestar, eu tenho mais do que o suficiente. Onde eu coloco as mãos, a bênção do Senhor está, a minha vida é honrada, eu sou a pessoa abençoada, tudo que eu faço é abençoado, tudo que eu faço prospera, tudo dá certo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Oh meu Deus, estamos juntos nesta fé, e eu concordo com cada oração, cada clamor. Senhor, eu concordo com as mudanças, com os milagres, Senhor, com as restituições, com as restaurações, com as reconstruções. Eu concordo, meu Deus, com a vitória dessa pessoa. Tudo que ela colocou no projeto dela, eu consagro para a vitória, e eu vejo a vida dela mudada, abençoada, transformada, completamente transformada para a glória do teu nome. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias, para que elas sejam ligadas no céu, e eu desligo aqui na terra todas as situações contrárias, para que sejam desligadas no céu. Eu abençoo a vida desse povo, eu abençoo a vida da igreja, com vitórias, com avanços, com altas promoções, com conquistas grandiosas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero que você diga para você mesmo:
segurando na mão dessa pessoa: eu sou abençoado e tudo que eu faço prospera. A minha vida é excelente. Eu vivo com excelência. Tudo que eu faço é excelente e prospera. Eu estou por cabeça. Eu estou por cima. Eu tenho para emprestar. Eu tenho mais do que o suficiente. Eu tenho com abundância. A minha vida é abundante. Eu sou uma pessoa abençoada. Muito abençoada. Eu não perco guerras. Eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus. Agora, segurando na mão dessa pessoa, quero que você diga: eu profetizo que você é abençoado, você é bem sucedido, e tudo que você faz prospera. Tudo que você faz prospera. Tudo que você faz dá certo. Em nome de Jesus, eu digo que você é abençoado, e ninguém pode mudar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: nós somos invencíveis, imbatíveis, mais que vencedores. Não conhecemos derrotas, porque o poder de Deus está sobre nós. Deus é por nós. Deus nos ama e cuida de nós. Nós somos vitoriosos em absolutamente tudo. Nós temos força, coragem, visão, sabedoria, inteligência. Nós temos a unção do Espírito. Nós temos a unção que quebra todo jugo. O favor de Deus. Nós somos altamente favorecidos. E onde nós vamos, encontramos favor. Porque o favor de Deus nos acompanha. As bênçãos nos acompanham. Porque nós somos de Deus. E quem é de Deus prevalece em vitórias. Em nome de Jesus. Amém.